Olá, meu nome é Bianca Venturotti, estou aqui diretamente da primeira edição do Sport Talk que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, promovido pela Penkel. Estamos recebendo diversos nomes da área dos esportes, como gestores, atletas, patrocinadores, grandes empresas, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que está rolando por aqui. Eu estou aqui com o Marcelo Burlamac e eu quero saber, Marcelo, qual a dificuldade maior que hoje em dia as pessoas que fazem os grandes eventos encontram e buscam na gestão? Sim, a grande dificuldade, que hoje já é menor, foi exatamente encontrar profissionais no nível de maturidade para poder atender às demandas dos grandes eventos. Os últimos dois grandes eventos que nós fizemos, tanto Copa do Mundo quanto a Olimpíada, já proporcionou um grande avanço nesse sentido. E hoje, com a crise que o país passa, os grandes eventos estão bem raros e isso tem realmente complicado reter esses profissionais dentro do ambiente do território nacional. E me diz assim, os 3 conselhos que você daria para quem está começando a fazer grandes eventos, o que eles precisam se preparar, os três pilares? Bom, primeiro ter uma formação acadêmica, sempre é fundamental você ter isso, um bom network dentro dessa área, onde você possa de alguma maneira ser lembrado ou se fazer lembrado, e para que você realmente consiga estar envolvido nos grandes eventos. Ano que vem nós temos a Copa América, aqui no Brasil, já existe uma movimentação nesse sentido, que já está recrutando todo esse corpo de trabalhadores que estiveram presentes nos 2 últimos mega eventos que foram feitos aqui no Brasil. Então, assim, eu citei só 2, mas eu acho que esses 2 são os principais e eu acho que a partir daí você consegue criar um bom time que possa atender às demandas e às expectativas de todos os envolvidos. Quais são as coisas que não podem faltar na preparação de um evento? Bom, planejamento. Acho que não tem como você fazer nenhum evento criando uma expectativa que você vai resolver todas as demandas ou todos os imprevistos, sem que você tenha um mapeamento prévio, que você faça o caminho de um planejamento maduro, que possa entregar as coisas com certeza, com assertividade e a celeridade necessária. Eu estou aqui com o Vitor Príncipe. Vitor, eu queria saber sobre a importância do estudo de dados para o mercado dos esportes atualmente, tanto para os atletas quanto para as grandes empresas, para os grandes clubes também. Bom, falar de análise de dados, falar de tudo que envolve qualquer tipo de informação hoje é muito importante em qualquer cenário. No cenário esportivo você ainda está começando, é uma coisa muito nova, né? Muito precursora. Quem der esse start inicial vai conseguir sair na frente, mas eu acho que ainda a gente falta analisar um pouco melhor e tentar compreender aonde a gente quer chegar no meio esportivo. A partir desse objetivo, entendendo onde a gente quer chegar, seja para o desenvolvimento do atleta ou da própria marca do clube, né, a gente vai poder coletar os dados corretos e a gente tomar uma direção. Não adianta a gente sair coletando cada ano um tipo de dado, cada ano usando uma tecnologia nova e a gente não utilizar para nada, né? Então a gente precisa entender que o mundo mudou, o mundo é um mundo tecnológico, e que a gente precisa adquirir esses dados da melhor maneira possível, também com profissionais que tenham a capacidade de fazer as análises da maneira correta para suportar e tomar a decisão dos gestores, seja ele o treinador, seja ele o dirigente, presidente do clube. Muito bom. E qual o conselho que você dá para os gestores, para os donos dessas grandes empresas que ainda encontram uma resistência, porque a gente sabe que leva realmente, como você falou, um tempo, né, para essa análise dos dados. Qual o conselho que você dá em relação ao retorno? Eu acho que o gestor ele não pode pensar a curto prazo, ele tem que começar a pensar a médio e longo prazo, né, e saber traçar muito bem seus objetivos com uma equipe multidisciplinar. A partir daí ele pode, dentro da sua perspectiva, né, e a gente falando da realidade do Brasil, um clube gira aí alguns em 3 anos, outros 4 anos de mandato, né, então ele pensar nesse prazo que ele tem, né, para mostrar a gestão dele em função dessa nova demanda de dados. Então, se ele está pensando num clube que ele tem uma gestão de 3 anos, em 1 ano, 1 ano e meio, a gente consegue fazer coisas interessantes com dados e trazer resultados. A gente sabe que a gente também tem que atender o torcedor, né, dentro da sua modalidade esportiva, né? Se a gente for para o futebol, então, mais ainda. Então, assim, a gente tem que utilizar os dados em prol não só do clube, mas também do benefício para o desempenho atlético
para a gente promover um espetáculo melhor e auxiliar o torcedor. Acho que a maior questão dessa para o gestor é um pouco de paciência e acreditar que aquilo pode fazer a diferença no projeto dele. Eu estou aqui com o Rafael Fraga, da Magnitude Esporte, e ele vai falar um pouquinho para a gente da importância dos atletas terem acompanhamento de carreira hoje em dia. Qual a importância de você ter esse segmento desde o começo da carreira do atleta, ou um atleta que já começou e já tem uma performance ao longo do tempo? Qual a importância de você acompanhar essa carreira e mostrar os dados para ele, o crescimento, enfim? Olá, obrigado aqui a todos pelo evento. Estava muito bom, muito bem organizado. Bem, a Magnitude ela faz a gestão de carreira de atletas de alta performance. A importância eu acho que é vital, não só no Brasil como no mundo. Todas as agências já atendem vários clientes na área de esporte e entretenimento. O futebol, como o maior esporte do Brasil, tem um potencial muito grande justamente para fazer esse trabalho, que é uma gestão que nós chamamos internamente de 360 graus, onde o cliente, na verdade, só se dedica a treinar e performar dentro do campo. Fora do campo, todo o suporte jurídico, financeiro, estruturação de empresa, a parte de assessoria de imprensa, até a parte alimentar, de assessoria de nutrição, coaching, toda e qualquer necessidade do cliente nós atendemos, ou através de time próprio, ou através de parceiros. E cada vez mais, com a indústria se profissionalizando, nós temos uma estrutura em que o próprio cliente precisa de assessoria profissional. Então, o que temos visto no Brasil era uma atuação muito menos holística em relação ao cliente e muito mais pontual, apenas de transferência de um clube A para um clube B. Hoje, a indústria está se profissionalizando mais, sobretudo o futebol, em que as agências conseguem, a Magnitude é uma delas, acho que se não a pioneira, uma das pioneiras, a fornecer esse serviço completo para todos os clientes. E para você, qual a atitude que os clubes podem tomar para aderir a esse tipo de gestão de carreira, acompanhamento? Você acha que eles devem incentivar isso nos seus atletas ou trazer isso para os clubes? A nossa relação com os clubes tem sido cada vez melhor, mais colaborativa. É claro que a gestão do clube tem que ser uma gestão profissional e também entender que não só no Brasil, como em todos os outros mercados do mundo, existe a figura do representante, do gestor de carreira, e que vai auxiliar o cliente a celebrar melhores contratos e também se portar de maneira profissional dentro daquele compromisso que assumiu com o clube. Então, acho que os clubes já têm toda a prática de lidar com os representantes dos atletas aqui no Brasil. E isso não é um fenômeno brasileiro, acho que é importante mencionar. Desde o Japão, Estados Unidos, Europa, todos os mercados importantes de futebol e também de entretenimento, que a gente entende que a indústria é esporte e entretenimento, então todas as outras modalidades esportivas, atores, atrizes, cantores, cantoras, até influenciadores digitais, eles de fato precisam de uma gestão de carreira profissional para lidar com a parte contratual e também depois, quando começa a ter um fluxo maior financeiro, para gerir toda a parte de patrimônio. Eu estou aqui com o Augusto Archer e o Augusto trouxe para a gente durante a palestra dele um dado muito curioso, que acho que muita gente não imagina, mas de fato está sempre presente na nossa vida, que é a corrida. A corrida é um dos esportes mais praticados no Brasil e muita gente não sabe disso. Queria que você falasse um pouquinho, desenvolvesse um pouquinho desse assunto para a gente. Realmente o evento foi bastante interessante, bastante informação, que agrega bastante em relação à questão do esporte e principalmente das pessoas que estão dentro já do esporte e que não têm toda uma visão mais ampla, né? A gente falou muito de futebol, etc. Na parte da corrida, como se falou muito de futebol, a corrida ela meio que quebrou isso e a corrida hoje realmente é o esporte mais praticado no Brasil. Todo mundo corre, seja profissionalmente, seja de forma amadora, e você tem uma quantidade imensa de eventos sendo praticados hoje no Brasil, e um dos pontos principais, o que falta basicamente é incentivo
né? Hoje o esporte ele basicamente ele sobrevive em termos de patrocínios, né? A gente depende de patrocínio para isso. É difícil buscar patrocínio, né? E você ter esse reconhecimento da marca em relação a isso. Então o que a gente trouxe foi um pouco isso, né? Falar um pouco desse esporte aí, fugir um pouquinho do futebol e falar um pouco de tecnologia, porque a tecnologia ela acaba tendo inserida dentro desse contexto, o que viabiliza, na verdade, a divulgação, o engajamento das pessoas nesse sentido, né? Legal. E qual a sua dica para a pessoa jurídica, assim, que quer começar a correr, que na verdade já pratica corrida informalmente? Qual a dica que você dá? É procurar, de repente, até a própria Correr Bem, ou procurar uma assessoria de corrida, ou montar um grupo de corrida? Bem, a primeira coisa é botar um par de tênis, um short e ir para a rua ou ir para uma esteira. Você começar, é uma atividade que todo mundo já é inato, né? A gente aprende a andar, a gente aprende a correr. A partir daí, você gostando e vendo que aquilo vai agregar à tua vida, né, à tua saúde, você começar a buscar realmente apoio para que você consiga não se machucar, não se lesionar, né, como correr, qual é o melhor calçado a usar, né, qual é o melhor tipo de roupa, e você, a partir daí, evoluir. Né? E participar das corridas de rua, arrumar uma equipe para correr e chegar até uma maratona, se for esse o objetivo, né? Eu estou aqui com o Alejandro Patassini, ele que é o dono da Cerveja Livre, que foi apoiadora do evento. E uma curiosidade legal é que a cerveja ela tem uma opção mais saudável, então assim, tem tudo a ver com o evento. Fala um pouquinho dela pra gente. Olá, boa tarde, obrigado pela entrevista. Na verdade, a Cervejaria Livre ela surgiu com o ideal da gente fazer com que todos possam apreciar uma boa cerveja, né? E aí isso veio de doença celíaca, né? A gente descobriu um público que está necessitado disso, né? Então essa foi a nossa opção de diferenciar, tirando o glúten para que todos possam tomar cerveja. E ao mesmo tempo a gente viu um gap no mercado, né? Mostrando que os atletas mesmo que gostam de consumir cerveja não podiam consumir cerveja por conta de dietas especializadas. E aí, a partir disso, a gente, inclusive, está em desenvolvimento de uma nova receita com baixo teor de carboidratos, sem glúten também, para justamente entrar nesse mercado. Os atletas também terem uma outra opção. Para eles poderem, depois de altas jornadas de desempenho, né, altíssimo desempenho, eles poderem relaxar, tomar uma cerveja sem prejudicar o desempenho deles, sem perda de massa muscular, sem comprometimento de dietas. Eu estou aqui com o Ramon Penchel, ele que é o responsável por todo esse evento, dono da Penkel. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, depois de assistir todas essas palestras, qual a sua impressão sobre o evento, sobre essa primeira edição, sobre as palestras, enfim. O evento foi um sucesso porque ele trouxe novos conhecimentos e os palestrantes trouxeram cases e novas metodologias para o mercado esportivo que trazem inovação e também trazem um olhar diferente de transformação de negócios frente ao crescimento do ambiente digital, tanto nos eventos esportivos, quanto também para atletas, para patrocinadores, para anunciantes. E isso foi, inclusive, um dos motivos que atraiu essas pessoas para estarem prestigiando o evento Sport Talks hoje. Muito bom. E para quem ainda não conhece a Penkel, fala um pouquinho sobre o conceito e por que convida as pessoas para conhecer um pouquinho da empresa. A Penkel ela se propõe a ser um hub digital, com a proposta de trazer algumas ferramentas para construção de sites, streaming e também outros propriedades de branding digital para também crescimento, tanto de atletas, eventos, patrocinadores e marcas que estejam envolvidas com o esporte.